Oi, pessoal! Hoje nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais na temática que estamos estudando. Já compreendemos o interior da Terra e o seu funcionamento, bem como a presença de placas tectônicas e o que a sua movimentação ocasiona. Esses acontecimentos sísmicos que estudamos são resultados da propagação das ondas sísmicas pela crosta terrestre, também chamados de sismos. E aqui vamos entender juntos sobre essas tais ondas. Primeiramente, precisamos compreender que um terremoto acontece na crosta e no manto superior quando as tensões tectônicas excedem a resistência das rochas e uma falha, um colapso, ocorre. Uma vez acontecido um terremoto, ondas sísmicas se propagam por deformação elástica das rochas por onde elas viajam. Mas, antes de compreender um pouco sobre os tipos de ondas sísmicas propagadas, precisamos entender como elas são registradas pela sismologia. Esse campo de estudos dos sismos consegue identificar com exatidão o local onde ocorreu a liberação de energia que deu origem ao evento de tremor, assim como ter uma estimativa da energia que foi liberado para ocasioná-lo. Sendo assim, esse ponto profundo onde se dá a origem de um sismo é chamado de hipocentro. Nele é onde acontece a acomodação de alguma falha ou choque de placas tectônicas, sendo um evento que acontece no interior da crosta terrestre. O epicentro, por sua vez, é a projeção vertical desse ponto na superfície da Terra, onde o tremor é sentido com mais intensidade. É o ponto da superfície da Terra que está exatamente acima do hipocentro do terremoto. Nele é onde populações são atingidas por abalos sísmicos. Podemos analisar então que quanto mais profundo o hipocentro, menor a intensidade do epicentro. Aqui temos um exemplo de mapa de epicentros. Os pontos vermelhos representam faixas estreitas e contínuas que delimitam a borda das placas litosféricas. Essas placas são consideradas zonas de fraqueza na litosfera terrestre, propícias a abalos sísmicos com mais frequência. Outros termos importantes de ressaltar é a profundidade focal. A profundidade focal é a distância entre o foco e o epicentro. É ela que faz possível reconhecer a profundidade do sismo. E a distância epicentral. Ela é a distância angular entre o foco e a estação que registrou o sismo. Mas como assim estação? Bom, os sismólogos usam estações sismográficas para localizar de forma precisa o epicentro de um terremoto. Assim, são usados 3 sismogramas e, ao analisarem as ondas P e S de cada um, o tempo de trânsito da onda e a distância epicentral, é realizada a projeção de 3 circunferências com raios iguais aos obtidos pelas informações dos 3 sismogramas. Por fim, onde há a interseção dessas 3 circunferências, ou seja, onde há o encontro das mesmas, é o epicentro do evento sísmico. As ondas sísmicas são ondas de natureza mecânica. Propagam-se na Terra por consequência de um sismo ou explosão. A frequência dessas ondas é baixa e o seu período é bem longo, variando entre 1 até 100 segundos de crista a crista. Da mesma forma que as ondas sonoras, as ondas sísmicas também podem ser refletidas, comprimidas, dilatadas ou atenuadas, e quando atravessam meios de densidade diferentes, podem sofrer difração, atenuação ou mudarem a velocidade de propagação. Como vimos, a vibração do material terrestre se propaga a partir do hipocentro de um sismo em círculos concêntricos. Estas vibrações podem ser ondas internas, chamadas de ondas de volume, e classificadas em onda P e onda S. Essas são mais rápidas e são os primeiros tremores sentidos durante um terremoto. Outro tipo são as mais superficiais, chamadas de ondas de superfície. São mais lentas e de grande amplitude, responsáveis pela maior parte dos danos, classificadas como ondas de Love e Rayleigh. Ondas P são as ondas primárias, são as mais rápidas, por isso, são as primeiras ondas de um sismo que são registradas no sismograma. As ondas P
propagam-se nos líquidos, nos sólidos e até mesmo no ar, sendo responsáveis pelo ruído surdo que acompanha os sismos. As ondas P são de alta frequência e com pequeno comprimento de onda. São classificadas como longitudinal, uma vez que faz as partículas vibrarem paralelamente à direção da energia da onda. Isso considerando sólidos homogêneos. Além disso, é comum classificá-las como compressivas, já que agem comprimindo e dilatando o meio de propagação, alterando o volume do meio em que se deslocam, ou seja, se propagam em uma série de contrações e expansões. Em terremotos, algumas pessoas relatam que animais pressentiram o evento. Isso se explica pelo fato de animais terem o ouvido mais apurado. Dessa maneira, provavelmente ouviram e sentiram as ondas P, já que essas chegam primeiro que o tremor da Terra mais forte, que é causado pelo tipo de onda S. Sua movimentação afeta a superfície dessa forma, como mostra na imagem. Já as ondas S, ou ondas secundárias, são caracterizadas como ondas transversais. Elas possuem uma velocidade típica de 3,8 km por segundo, sendo mais lentas que a onda P. Nelas, as vibrações das partículas são perpendiculares à direção de propagação. Propagação essa que só ocorre em meio sólido. As ondas S são ondas de cisalhamento, ou seja, realizam movimentos de sentidos opostos, mas na mesma direção. Vale ressaltar que a sua velocidade é menor, porém a amplitude das ondas S são maiores. Logo, se você fosse analisar as informações de um sismograma, teria a seguinte relação. Podemos observar que a onda primária, ou onda P, é a primeira relatada pelo sismógrafo. Após ela, a onda secundária, ou onda S, é exatamente a próxima onda com maior amplitude. Ondas R, ou ondas de Rayleigh, são ondas sísmicas superficiais de grande amplitude, que se deslocam unicamente nas camadas superficiais da crosta terrestre. As ondas Rayleigh, produzidas por um sismo, dão à Terra um movimento de oscilação, como de uma balança, semelhante à movimentação das ondas do mar. Essas ondas são as que causam maiores estragos. Elas propagam-se em meios sólidos e líquidos, provocando um movimento elíptico das partículas, de cima para baixo, como uma vaga oceânica. São as ondas mais lentas e as mais destruidoras. O movimento das partículas individuais descreve uma elipse retrógrada, alinhada no plano vertical. Pode ser visualizado como uma combinação de vibrações do tipo P e S. A designação de ondas de Rayleigh advém do título do físico inglês John William Strutt, Lord Rayleigh, que em 1885 previu a sua existência. Por fim, as ondas Love são ondas sísmicas superficiais que causam deslocamento horizontal da Terra durante um terremoto. August Love previu matematicamente a existência desse tipo de onda lá em 1911. As ondas superficiais Love têm um movimento de partícula que é transversal à direção de propagação. Ela é o resultado da interferência de muitas ondas de cisalhamento. Lembra as ondas S? Por isso, ambas são caracterizadas como transversais. Em geral, apresentam velocidades maiores do que as ondas de Rayleigh. Bom, gente, finalizamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que tenham entendido o que a gente compartilhou com vocês acerca da sismologia e o estudo do planeta. 2 abraços e até a próxima!